Olá, seguidores e ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a Vertente Tecnológica. Esta semana na Vertente Tecnológica vamos falar sobre o encerramento da PlayStation Store em 3 consolas, da mega apresentação da Xiaomi que aconteceu a 29 e 30 de março e do anúncio da presença da Apple na WWDC que irá ocorrer em junho de 2021. Fica aí para ouvir estas notícias e muito mais. Bem-vindos ao episódio número 6, gravado a 5 de abril de 2021. E esta semana, meus amigos, foi uma semana bastante recheada de notícias, de novidades no mundo da tecnologia, principalmente com aquela mega apresentação por parte da Xiaomi, que aconteceu no dia 29 e no dia 30 de março. Foram apresentados vários gadgets, vários dispositivos, e foram feitos dois anúncios que a mim me diz muito respeito. Para quem realmente é amante de tecnologia, certamente vibrou com esses dois anúncios, que já nas próximas pautas irei-vos falar sobre isso. E queria agradecer, como sempre faço, por todos os likes, por todas as partilhas, por estarem sempre presentes a ouvir cada episódio, e por isso, sem mais delongas, vamos à primeira notícia da semana que aconteceu. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Na rede social Twitter, a Tesla anunciou um novo marco histórico, com um anúncio, feito num post no Twitter, de 6.000 superchargers na Europa, com Portugal, de certa forma, em destaque, pois continua a crescer, com 78 superchargers em 8 locais ao longo do nosso país. Lembrando que Portugal é um país relativamente pequeno, com cerca de 10 milhões de habitantes. E é bom ver uma marca como a Tesla a apostar continuadamente no nosso país, não ignorando, de certa forma, os números das vendas que temos tido nos últimos anos, principalmente nestes últimos 2 anos, em que a marca vendeu bastantes veículos Tesla, principalmente com o Model 3 à cabeça. Atualmente, são cerca de 6.039 postos alojados em mais de 601 locais em mais de 27 países em toda a Europa. Lembrando que isto é só mesmo na Europa, não contando com o mercado norte-americano. E realmente fico muito contente, e fiquei mesmo contente e vibrei bastante quando vi este tweet da Tesla a apostar neste caso, a anunciar este marco histórico, e a ver que eles têm crescido cada vez mais. Nós sabemos que na marca, na mobilidade elétrica, no qual os carros diz respeito, a Tesla continua no top 3, se é que não é a marca mais vendida, porque eu já tinha visto, acho que, matérias nesse sentido. É a marca que realmente mais veículos vende, não só porque tem alguns modelos e alguns preços bastante atrativos, principalmente no Model 3, mas porque, ao fim e ao cabo, é aquela que também oferece melhor tecnologia neste quesito dos elétricos, nomeadamente com os carregadores. E essa é uma pena que eu tenho por parte das outras marcas, porque está-se a ver cada vez mais anúncios por parte dos fabricantes de automóveis, e tivemos agora recentemente o anúncio da Volvo, o anúncio salvo erro da Volkswagen,
ou não, acho que foi o CEO da Audi, exatamente, foi o CEO da Audi, que salvo erro, que falou. Não sei se foi o CEO da Audi ou se foi do grupo mesmo Volkswagen que anunciou essa questão, de que a partir de um determinado ano eles só vão apostar nos elétricos. E vemos constantemente as marcas a lançar elétricos, mas esquecem-se daquilo que é o mais importante, que é criar forma da pessoa, ao se deslocar determinados quilómetros, tendo recurso onde os carregar. Não podemos só nos fiar que só carregamos em casa, porque o carregar em casa pode ser muito bonito, pode ser muito prático, mas não nos podemos esquecer que atualmente os veículos elétricos não têm uma autonomia assim tão grande. Apesar que os carros da Tesla já oferecem grandes autonomias, ainda está longe daquilo que seria de esperar, neste caso fazendo comparativo com os carros a combustão. Enquanto temos carros a combustão que fazem 1000, 1100, às vezes até modelos que fazem 1200 km de autonomia, os carros elétricos, apesar deste último modelo que a Tesla lançou, que já está preparado para 800 km, mas é um modelo muito específico e é o modelo mais caro que a Tesla tem. Não é qualquer pessoa que tem, neste caso, 100 e tal mil euros para comprar um carro desses. Mas a maioria dos Tesla anda ali entre os 400, 500 km de autonomia, não mais do que isso. Ou seja, se até mesmo olhando para o nosso país, Portugal, que não é um país assim muito grande, em que, vamos dar um exemplo, de Lisboa ao Porto são cerca de 300 e tal quilómetros, mas, por exemplo, imaginemos quem está no Porto e quer ir passar férias ao Algarve. Do Porto ao Algarve não são 300 ou 400 km, são muito mais, são cerca acho, de 700 ou 900 km, qualquer coisa assim nesse género. Que é muito superior àquilo que é, porque é assim, claro que a pessoa pelo meio, através no Supercharge de Fátima, ou mesmo em Lisboa, pode parar num posto de Supercharge para carregar, é certo, mas isso implica ter que parar obrigatoriamente durante ali talvez 30 ou 40 minutos para fazer um carregamento. Mas se eu quiser, posso não querer parar, posso querer fazer a viagem continuadamente, certo? E atualmente, se eu quiser fazer continuadamente, não o consigo, justamente porque a autonomia do carro não está preparada para isso. E vemos que as marcas estão a apostar cada vez mais nos elétricos, mas não estão a apostar naquilo que é o essencial, que é nos carregamentos. E vemos, e vejo com muita alegria, que a Tesla está a ir forte e feio nesta questão dos carregadores, justamente para aliciar os utilizadores a apostarem cada vez mais nos elétricos, pondo de parte essa pequena limitação a nível dos carregamentos. Por isso, ainda bem que vejo uma marca como a Tesla a apostar num país como o nosso, porque de facto o nosso país surpreendeu e muito com as vendas que foram feitas dos Tesla e fico contente que ainda este ano foi feito este marco histórico, mas que ainda irá até ao final deste ano haver mais postos que estão previstos, a criação de mais postos de Supercharge para fazer face a todo este crescimento que a mobilidade elétrica está a ter. Para os amantes de consolas, tal como eu, a Sony resolveu anunciar que irá encerrar a sua PlayStation Store em 3 das suas consolas. São, neste caso, a PlayStation 3, a PSP e a PSP Vita, que irá acontecer esse encerramento a 2 de julho e a 27 de agosto, respectivamente. Em comunicado, ela afirma, e passo a citar, um esforço para concentrar os nossos recursos para a PlayStation Store na PlayStation 4 e PlayStation 5, o que nos irá permitir melhorar ainda mais a experiência do cliente. Fecha aspas. Lembrando que a PlayStation 3 foi a que mais vendeu das 3 consolas, que eu ainda há pouco referi, com cerca de 87 milhões de exemplares em todo o mundo, desde 2006 foi quando ela foi lançada.
Para quem ainda possui estas consolas, a Sony diz que poderão descarregar as vezes que a pessoa quiser todos os jogos que comprou para a sua biblioteca. Assim, como também será possível, resgatar vouchers para os jogos e subscrições PlayStation Plus. O lado negativo será que a partir das datas que eu referi ainda agora há pouco, não será possível comprar novos jogos. E realmente tenho pena que isto tenha acontecido, apesar que já era uma questão de tempo que isto fosse acontecer, mais tarde ou mais cedo. Estamos a falar de uma consola que já tem 11 anos de existência no mercado. E acho que até muito durou ela, a nível de suporte neste sentido dos jogos. Eu lembro-me que, por exemplo, eu tive a Xbox 360 e ainda comprei jogos para ela, nomeadamente o FIFA, durante bastante tempo. Ainda me lembro que ainda joguei, eu que sempre fui um amante do jogo FIFA, desde que eu conheci a Xbox, ainda comprei várias versões, até que chegou um ponto em que ela deixou de ser suportada. É assim, isto tem os dois lados da moeda, porque por um lado é pena por quem tem uma PlayStation 3, que ainda é uma excelente consola, ainda tem um desempenho extraordinário, e de repente tendo uma consola que se calhar está em bom estado físico, que ainda tem um excelente desempenho, ainda teria suporte para rodar qualquer jogo nos dias de hoje sem grandes problemas, de repente ver-se limitada esta situação. O outro lado da moeda é aquela questão que eu já vos tenho falado a nível da questão capitalista, que é a empresa chegar a um ponto, como tem outros dispositivos no mercado que quer vender, né, acaba por deixar as coisas mais antigas para trás para, de certa forma, criar este aliciamento aos seus utilizadores e aos seus fiéis seguidores, a inclusão na compra de outros dispositivos. A mim, acho muito estranho é que tenha vindo este anúncio numa altura ainda que está por resolver a questão da PlayStation 5, porque eles criaram um alvoroço tão grande à volta do lançamento da PlayStation 5, só que até hoje ainda está para resolver a questão do stock. Ou seja, temos ainda muita gente que quer comprar a PlayStation 5 e simplesmente não consegue comprar porque não existe stock em lado nenhum. Ou seja, em todos os lados onde ela foi posta à venda está completamente esgotado, sem stock nenhum. E é estranho eles lançarem esta notícia que irá deixar ter esse suporte nos novos lançamentos, né? Quem quiser depois comprar novos jogos a partir daquela data que ainda agora vos falei, que já não vai conseguir comprar, e lançar esta notícia justamente numa altura que ainda esta questão da PlayStation 5 ainda está por resolver. Se isto da PlayStation 5 já tivesse resolvido, se o stock estivesse estável, se a gente pudesse deslocar a qualquer loja e poder comprar uma consola sem ter que estar à espera ou algo do género, era muito mais fácil. Ou seja, era muito mais fácil uma pessoa pôr a PlayStation 3 à venda ou guardar como recordação, sendo que poderia facilmente deslocar-se a uma loja e comprar. O problema é que isto ainda não está resolvido. Ou seja, quem agora ouve esta notícia e fica um pouco, de certa forma, apertado porque fica com a ideia que depois já não vai poder comprar novos jogos e fica com a sensação que a sua consola vai ser posta de parte, não consegue comprar a nova porque a nova simplesmente apresenta este problema. Esperemos que ainda ao longo deste ano a Sony resolva esta situação, que resolva esta questão dos estoques, justamente para também dar seguimento a este anúncio e não criar um alvoroço tão grande nos amantes da PlayStation 5 e rapidamente não fazer aumentar ainda mais este problema maior do que aquilo que ele já é, já que criou um desagrado tão grande nos seus fãs por esta história dos estoques.
E finalmente tivemos a atualização tão aguardada para o modo escuro, ou como é conhecido, Dark Mode da aplicação MBWay, tanto para Android como para iOS. A atualização já está disponível nas respectivas lojas e pronta a ser usada. Após a atualização da app, muito provavelmente a transição irá ocorrer de forma automática após a abertura da respectiva aplicação. Mas caso isso não ocorra, sempre será possível fazê-lo nas definições dentro da própria aplicação. Lembrando que esta é uma das aplicações mais utilizadas em Portugal e que nos últimos meses, infelizmente, tem sido associado pelas piores razões, como os esquemas das burlas. Ela é utilizada para realizar pagamentos, transferências e envio de dinheiro. Da mesma forma que permite a criação de cartões virtuais que simulam cartões de crédito. Indicado, neste caso, para as operações online, de forma a ser mais seguro e a manter os nossos dados pessoais e bancários resguardados. E eu não via a hora de chegar esta atualização para esta aplicação. Quem é um amante, como eu, do Dark Mode, já há muito tempo que ansiava a disponibilização desta, como se costuma dizer, desta feature. Porque é impensável, e aliás, às vezes nos dias de hoje, ainda me pergunto às vezes, eu também não percebo muito de programação, mas não acredito que seja assim tão difícil, sinceramente, até do feedback que eu vou vendo em algumas reviews e principalmente o feedback de alguns programadores, não é assim tão difícil a implementação do modo escuro. E acho estranho que o modo escuro já exista no Android já há muito tempo e no iOS há relativamente algum tempo, que ainda haja muitas aplicações com o fundo branco, ou seja, com os LEDs todos acesos. E sendo, como todos nós sabemos, que as baterias nunca tiveram o devido avanço nesta área, nunca evoluíram ao ponto de hoje podermos ter uma bateria que dure uma semana. Infelizmente, temos baterias que duram no máximo dos máximos 2 dias, consoante o uso. Bem sabemos que este modo escuro ou este Dark Mode ajuda muito, principalmente para quem tem ecrãs, ou neste caso telas, AMOLED, porque se for das IPS, tendo o Dark Mode ou não tendo, é exatamente a mesma coisa. A única coisa que faz é escurecer a tela, mas o preto fica uma espécie de cinza escuro, não fica totalmente apagado, enquanto que no AMOLED, quando é o Dark Mode, chama-se mesmo preto escuro, porque o LED simplesmente apaga, ou seja, a luz que estava acesa fica apagada, tornando realmente a impressão do preto ser mais preto e ter aquela cor totalmente apagada, totalmente escura. E isso, por consequência, acaba por trazer benefício à duração da bateria. Ou seja, para quem faz um uso muito grande do telemóvel, como por exemplo é o meu caso, é uma ajuda tremenda. Isto só para não falar nessa questão da bateria. Como também, principalmente à noite, para quem gosta de usar um pouco do telemóvel antes de ir dormir, como por exemplo muitas vezes eu faço, ajuda na questão dos olhos, né? de não danificar tanto os olhos à noite. Eu, por exemplo, até costumo estar deitado grande parte das vezes com o candeeiro aceso, parecendo que não, ajuda um pouco nessa questão, mas se a pessoa não tiver essa questão de ter o candeeiro aceso e ter o candeeiro apagado, o Dark Mode, sem dúvida alguma, é um aliado muito grande, não só na questão da duração da bateria, mas principalmente também nesta questão da saúde, neste caso oftalmológica, né? Neste caso dos olhos. E finalmente é uma aplicação que é tão usada. Eu não uso tanto porque, como eu uso iOS, eles têm a questão do Apple Pay. Uso mais o Apple Pay, que é aquele sistema que eu uso diariamente. O MBWay uso em algumas circunstâncias muito específicas, mas já me questionava
para quando iria trazer o Dark Mode. E era aquilo que eu disse há pouco, não consigo compreender como é que o sistema Dark Mode ou o sistema modo escuro já existe há tanto tempo nos respectivos softwares, neste caso do Android e do iOS, e ainda haver aplicações que são atualizadas regularmente, muitas delas até quase diariamente, e não tinham o Dark Mode. Eu lembro-me, por exemplo, só agora há coisa de umas semanas, 2, 3 meses, ou até talvez um pouco mais, é que o Facebook teve o Dark Mode, e o Facebook já existe, sei lá, desde o tempo da Maria Cachucha, né? Já existe há vários anos, e só há coisa de uns meses, um ano talvez, é que chegou o Dark Mode ao Facebook, e no entanto é uma aplicação que quase todas as semanas recebe uma atualização. Por isso é com bom grado que eu vejo que uma aplicação como a MBWay recebeu este recurso, e esperemos que novas aplicações possam desfrutar desta features, tal como acontece com outras aplicações, para termos um sistema todo padronizado, ou seja, para quem opta como modo escuro, tal como eu, poder usufruir de todas as aplicações nesse modo. Não faz sentido nenhum eu à noite ter o Dark Mode em 90% do sistema e de repente ter que abrir uma aplicação que eu uso regularmente e de repente ter que levar com aquela luz branca nos olhos. Não faz sentido nenhum. Por isso esperemos que isto até seja um incentivo para outras aplicações até concorrentes a poderem também implementar este recurso. Esta semana decidi trocar a ordem das notícias, deixando as notícias Android para o fim, onde eu vou concentrar todos os meus esforços e toda a minha atenção para a mega apresentação, para o mega evento da Xiaomi para o fim. Pois é aquele evento que irá ocupar mais tempo, em que eu vou demorar mais tempo a passar as notícias sobre a Xiaomi para vocês. Por isso, vou já avançar com as notícias da Apple, e foi justamente pela Apple que aconteceu durante a semana passada o anúncio do próximo evento da WWDC de 2021. Este evento irá ocorrer entre as datas de 7 a 11 de junho, por isso tomem nota nas vossas agendas. Lembrando que este evento é virado para os desenvolvedores, ou neste caso os programadores, onde novas tecnologias podem vir a ser apresentadas e algumas delas até em forma de protótipos. Da parte da Apple, ela irá fazer pelo segundo ano consecutivo o evento de forma totalmente virtual, totalmente online, com acesso gratuito para os desenvolvedores. Claro, para o consumidor comum, como eu, como vocês, a data de maior relevo, de maior relevância, será a data de 7 de junho, que é logo o início do evento, pois será a data que muito provavelmente será apresentado o novo software iOS 15 e até mesmo a próxima versão para o macOS. Para quem pretender assistir a este evento, poderá fazê-lo através do site oficial da Apple. De resto, também há que salientar que este evento irá ocorrer com a apresentação do iPadOS, WatchOS e tvOS, conforme afirmou a Apple. E este anúncio até foi bastante relevante de certa forma e prendeu a atenção de muita gente em redor de todo o mundo pela própria imagem do anúncio deste evento, em que aparece um emoji a olhar neste caso para o MacBook Air, fazendo uma alusão ao Craig Federick na apresentação do MacBook Air, quando ele abre aquela tela, porque dá sinal que o MacBook liga-se sozinho só de abrir a tampa, né? Abrindo a tela, e eles pegaram justamente nessa imagem que deu asos a muitos memes. Pegaram nessa imagem justamente com o MacBook Air, com uma emoji, com uns óculos colocados para fazer reflexo nos óculos a data de 7 de junho. Isto aqui, para mim, disse muita coisa. Eu sei que foi uma forma deles tentarem fazer uma brincadeira para mostrar a data do evento, mas eu fico a sensação que não foi à toa que aqueles óculos estão lá metidos. Como é
um evento direcionado para desenvolvedores, para programadores. Acredito plenamente que aquela imagem dos óculos não foi posta ali ao acaso. Acredito que poderá ser apresentado, não acredito que seja, porque não é um evento para isso. Mas muito provavelmente será naquele evento que irá ser feita pela primeira vez a referência aos óculos. Com este evento, não sabemos se até lá irá ocorrer outro evento da Apple, porque costuma sempre haver um evento da Apple, agora, pelo menos historicamente, costuma sempre haver março, abril, um evento da Apple. Como até agora ainda não foi feita nenhuma referência, não sabemos se até à WWDC se irá ocorrer algum evento por lá, em que serão anunciadas novas situações, porque temos as AirTags para serem faladas, temos os novos, pelo menos fala-se também numa nova Apple TV, para substituir a da atual geração, que acho que é a quinta, de 4K. Também está-se a falar até do novo comando e tudo para a Apple TV. Fala-se também nos novos iMacs, ou seja, como ainda há alguns dispositivos que estão para sair, não sabemos se até à WWDC se irá acontecer outro evento por parte da Apple, ou se irá reduzir o evento e concentrar-se tudo nessa altura. Como é um evento que vai durar ali cerca de 4 dias, pode ser que eles até dividam aquilo a meio e por um lado se concentrem um bocado para os desenvolvedores e para o outro apresentem novos dispositivos. Eu ainda assim acredito que até lá vai haver outro evento da Apple para apresentar novos dispositivos. Tal como vos falei, tem os AirTags, tem a Apple TV, tem os novos iMacs, tem uma série de dispositivos que irão ser apresentados. Até porque é importante que haja essa apresentação desses novos dispositivos, até porque se aí vai ser anunciado o iOS 15, até é bom que esses produtos já estejam no mercado para venda, justamente depois para poderem haver o suporte do iOS 15, porque depois deixarem tudo para a última hora vai criar uma maior confusão e ainda vai fazer atrasar mais as coisas. Por isso, tudo o que tiver que ser suportado agora é apresentado agora e depois deixa-se o restante para aquelas coisas de desenvolvimento de tecnologia, para então para o evento da WWDC, para então haver aí as novas apresentações. Na última beta que a Apple lançou para a próxima atualização do iOS 14.5, que irá ser lançado brevemente de forma oficial, ainda que não saibamos datas, mas acreditamos nós que deve estar para muito breve, trouxe uma novidade para toda a gama 11 dos iPhones, e é uma gama que a mim diz-me respeito, tendo eu o 11 Pro. Trata-se de um recurso que irá possibilitar a recalibragem neste caso das baterias, de forma a que a informação que irá ser apresentada, após esta medida ser implementada, seja para apresentar um valor mais verdadeiro com valores mais exatos. Após vários relatos de utilizadores que registaram com desagrado a degradação da saúde das suas baterias, era fundamental implementar algo que corrigisse este problema. Este processo passa por uma avaliação geral do estado da bateria e verificar se existe algum problema, eventualmente até mais grave. É um processo que poderá levar algumas semanas e irá trabalhar em segundo plano sem incómodo para os seus utilizadores. Se for detectado algo mais grave por parte da bateria, por consequência de atualizações ou má calibragem, será-vos aconselhado a dirigir a um centro de assistência autorizado para substituição de forma gratuita, repito, de forma gratuita. Todo este processo poderá ser acompanhado após o lançamento desta atualização 14.5 em definições, ou neste caso configurações, bateria e saúde da bateria. E eu, quando vi esta notícia, fiquei extremamente efusivo, porque eu por acaso fui um dos utilizadores que se viu afetado desde que o iOS 14 foi atualizado. Ou seja, neste caso, quando eu comprei, ele vinha com o iOS 13. E depois, quando passou para o iOS 14, não foi logo no início não notei essa diferença, mas foi para ali, não sei se foi no 14.1 ou o que é que foi, que quando eu fui ver o estado da minha bateria,
tinha começado a cair drasticamente, ou seja, nestes últimos 3, 4, 5 meses a degradação da minha bateria caiu a pico. Ela continua a render bem, não tenho grandes razões de queixa, não noto que a minha bateria está a gastar, ou neste caso está a durar menos do que aquilo que durava antigamente, mas já sinto ali um pequeno pormenorzito, já se nota ali qualquer coisa. E acredito muito por força desta recalibragem, porque eu lembro quando eu comprei o telefone, durante uns 8, 9 meses a saúde estava em 100%. E até porque eu trato bem dos carregamentos e da saúde da minha bateria. Mas lembro perfeitamente que após a atualização do 14, principalmente acho que ali no 14.1, que de repente aquilo começou a cair a pico. Eu lembro que uma atualização passou dos 100 para os 99, depois passado uma semana ou duas fui ver que tinha passado dos 99 para os 97, depois passou para os 96, nos 96 estabilizou ali um bocadinho e agora recentemente fui lá ver, está nos 93. E estamos a falar num telefone que ainda agora fez um ano. Ou seja, tendo eu a forma muito cuidada como eu tenho com o telefone a nível até de carregamentos e da forma correta, porque por exemplo eu não carrego o telefone de forma com cabo, ou seja, a única vez que ele é ligado com cabo é uma vez por semana, por conta de poder ligar o microfone ao iPhone para proceder à gravação, mas tirando isso eu nunca meto o cabo injetado no iPhone, ou seja, ele carrega, neste caso carrega sem fios, o que aí parecendo que não, como o carregamento por sem fios é mais lento, não subcarrega tanto o sistema com maior voltagem, com maior carga, mantendo um carregamento mais lento, o que faz, por si só, não gerar tanto calor e ao mesmo tempo também não degradar tanto a bateria. E de repente, sem explicação alguma, é assim, eu estava à espera que a qualquer momento aquilo começasse a baixar, agora não estava à espera que caísse tão a pico, ou seja, eu sempre pensei que aquilo ia baixar dos 100 para os 99, depois passado um tempinho para os 98, outro tempinho para os 97 e assim sucessivamente, não estava à espera que passasse para os 99, dos 99 passado uma semana ou duas estava nos 97, depois passado mais umas 2 ou 3 semanas para os 96, depois estar estabilizado nos 96, e agora quando eu vou ver está nos 93, quer dizer, isto a continuar assim, daqui mais uns 2, 3, 4 meses tenho isto nos 80 e a dizer-me que eu tenho que deslocar um centro de assistência autorizado para trocar a bateria, não faz sentido nenhum, porque em condições normais uma bateria do iPhone dura perfeitamente 2, 3 anos sem grandes sobressaltos, e neste momento à velocidade com que a percentagem de bateria está a decair, a esta velocidade isto aqui mais uns 3, 4 meses estava-me a pedir socorro, quer dizer, não faz sentido nenhum, e realmente fiquei bastante efusivo quando eu vi que eles implementaram, ou seja, eles reconheceram que as atualizações do iOS 14 trouxe esse problema, reconheceram isso porque viram que havia vários relatos e constataram pelo feedback que o iPhone envia para a Apple sobre a utilização dos iPhones e por parte também dos relatos que utilizadores foram registando, viram que de facto havia ali um problema e vão implementar um mecanismo que vai permitir aquilo fazer toda uma análise e verificar se existe de facto ali um problema ou não. Pode até a percentagem baixar ainda mais após esta análise, como pode até aumentar. Eu estou na expectativa que a minha aumente, porque não faz sentido ele ter caído assim desta forma. Eu estou à espera que após esta medida que ele volte a subir ali talvez para os 97, 98. Talvez na melhor das hipóteses. Não estou assim com grande expectativa, mas estou com alguma expectativa ao ponto de acreditar que o meu, entre aspas, passou por esse problema e que este sistema irá ser implementado agora brevemente quando for lançada a atualização. A empresa de armazenamento em cloud, a pCloud, fez agora um estudo muito recentemente para apurar a quantidade de informação recolhida por parte das aplicações e respectivas empresas aos utilizadores do iOS. O relatório apurou a quantidade, tipologia e características dos dados recolhidos. E sem grande surpresa que em primeiro e em segundo lugar estão o Instagram e o Facebook com 79% e 57% respectivamente. Em terceiro lugar temos o LinkedIn com 50%,
Em quarto, o Uber Eats também com os 50%. E finalmente temos em quinto o Trainline com 43%. De destacar, neste estudo, temos aplicações como o YouTube, Duolingo, eBay, TikTok e Reddit. Todas estas aplicações podem recolher dados pessoais, conteúdo submetido nas apps, até ao histórico de pesquisa e outros dados relevantes, que nos irá identificar com um certo e determinado tipo de utilizador, de forma a que nos sejam enviados a toda a hora, em todo o lugar, publicidade de acordo com o nosso perfil. Por outro lado, temos bons exemplos que a mim me surpreendeu especialmente de forma muito positiva, com percentagens em torno do 0%, como o Signal, Clubhouse, curiosamente, Netflix, curiosamente, Microsoft Teams, Google Classroom, Shazam, Skype e Telegram. E de facto, para mim não foi surpresa nenhuma, até quando eu vi a listagem das aplicações, não foi surpresa nenhuma que eu vi a quantidade de informação e até a nível de percentagem de informação que as aplicações nos estão a recolher a toda a hora. A mim talvez a maior surpresa foi mesmo aquelas que não estão a recolher, como foi o caso do Clubhouse e do Netflix. Para mim não foi surpresa nenhuma o Signal, ou o Microsoft Teams, ou o Google Classroom, ou mesmo até o Telegram, que não recolhessem nada. Para mim até a maior surpresa a nível positivo foi mesmo o Shazam, o Clubhouse, o Netflix, esses realmente a mim, principalmente o Shazam, né, que está ali com o microfone a toda a hora, a ouvir músicas para depois poder identificar a música, não sei o quê. Até pensei que usasse recolha de muitos dados. Mas em relação ao lado negativo, para mim não foi surpresa nenhuma. E eu vos trouxe esta notícia mais uma vez para vocês utilizarem as aplicações com muito cuidado. Tal como já vos tinha dito no episódio anterior, que cada vez mais, seja um smartphone, seja um tablet, seja um computador, seja aquilo que for, cada vez são mais como se fosse a nossa carteira, em que tem lá constantemente informações, ou seja, a gente usa esses dispositivos, principalmente o smartphone ou o celular, usamos muito esses dispositivos como o nosso tudo, aquilo que a gente acha e considera o nosso tudo, em que está lá toda a nossa informação, datas de aniversário, dados bancários, eventos, fotografias, tem lá toda e qualquer informação. E é preciso, neste caso é mesmo preciso, que as aplicações sejam usadas com muito cuidado, que sejam só usadas para aquilo que é extremamente essencial, não se ponham a baixar e instalar qualquer aplicação só porque sim. Eu lembro-me que agora há pouco tempo houve uma aplicação que, agora nestas últimas semanas, que deu um grande destaque, que a gente colocava lá uma fotografia e aquilo punha a nossa fotografia, ou a fotografia que a gente colocasse, a gente punha uma música de fundo e aquilo punha a cara da pessoa a mexer, conforme fosse alguém a fazer aquilo no nosso lugar, a cantar aquela música. Eu, por exemplo, ouvi falar dessa aplicação, não me senti tentado a baixar, porque eu sei que esse tipo de aplicações, que principalmente recolhem as nossas fotografias, são usadas por outras situações. E costuma-se dizer que quando as coisas são gratuitas, o produto somos nós, ou seja, não há almoços grátis. Quando a gente instala uma aplicação em que tem desenvolvedores pagos, muitas vezes a peso de ouro, para as fazer, e quando elas são gratuitas, aquilo para se manter tem que se manter de alguma forma. E, ou seja, aplicações como o Facebook e Instagram, elas se mantêm vivas, entre aspas, da forma como se mantêm, justamente por essa questão. Ou seja, como elas são gratuitas, elas têm que se sustentar de alguma forma. E a forma como se sustentam é venderem os nossos dados, sejam eles o que forem. Neste caso, nem que seja pela localização de GPS, para dizerem onde é que a gente está e dali ver o que é que há, para poder desenvolver uma publicidade de acordo com aquilo que a gente está a fazer naquele momento, àquela hora. Por isso,
é que mais uma vez vos alerto para todas as informações, e este também é a minha dica, é que usem serviços em cloud, sei lá, um gestor de senhas, que agora muitos deles têm essa função, ou um outro tipo de gestor, seja quem tem o iPhone que tenha o iCloud, ou mesmo quem tem o Android, há gestores de senhas, há serviços de cloud pagos e que são serviços extremamente bons, que permite guardar as nossas notas lá. Ou seja, se vocês sabem que têm informações confidenciais que não podem ser passadas a mais ninguém, não deixem nos telefones, deixem em serviços cloud, em serviços que estão protegidos a 7 chaves, de forma a que essas aplicações gratuitas que vocês usam regularmente, seja Facebook, Instagrams, TikToks, seja o que for, estarem guardados lá de forma a que eles não possam rastrear, porque eles podem só rastrear dentro do telefone, não vão poder rastrear dentro do nosso gestor de senhas ou dentro dos nossos serviços cloud. Por isso, tenham mesmo muito cuidado e usem as coisas só mesmo para aquilo que é necessário, para que de hoje para amanhã vocês não possam chorar sobre o leite derramado e não se possam vir a queixar que houve um vazamento de alguma informação confidencial da vossa parte exposto na internet para todo o mundo ver. E chegamos finalmente ao mundo Android, com o grande destaque para o evento, esta mega apresentação por parte da Xiaomi. Eu vou tentar fazer isto tudo de forma seguida, nem vou tentar não fazer cortes, de forma a que seja mais seguido, porque de facto este segmento irá levar mais tempo, porque felizmente houve muita apresentação de muito dispositivo por parte da Xiaomi neste evento que ocorreu agora no dia 29 e 30 de março. Foi realmente o grande destaque desta semana que passou por parte do mundo do Android. Houve outras notícias, mas que eu não considerei tão relevantes como aconteceu de facto com a Xiaomi. E a Xiaomi é uma marca que a mim me diz muito, porque quando a conheci, não é que ela fosse uma marca ainda muito verde, mas era uma marca que ainda estava a caminhar a passos muito lentos no mundo mobile, principalmente. Ela já existia nos primeiros modelos que ainda eram muito básicos, mas ainda não tinha a presença nem o poder que tinha hoje. E quando a conheci, desde logo muito cedo fiquei fã pela qualidade dos seus telemóveis, pela qualidade do seu sistema da interface, do seu sistema de software, do sistema operativo, e como fui fã desde muito cedo e como eu vi que eles tinham um ecossistema em torno de muitos dispositivos no mundo, entre aspas, elétrico, desde escova elétrica, aspiradores, escova de dentes, lâmpadas, a tudo e mais alguma coisa, meio que abracei este ecossistema da Xiaomi, e por isso é uma marca que a mim me diz muito. Mas passando de facto a esta apresentação, os destaques foram imensos, mas vamos começar pela área mobile, onde foram apresentados 5 smartphones, 4 deles considerados normais e neste caso um dobrável, que foi o primeiro dobrável da marca. Também foi apresentado a Mi Band 6, que é um dispositivo que a mim me diz muito. Foi apresentado o Mi Smart Projector 2 Pro, uma base de carregamento AirPower e 2 portáteis, ou seja, temos aqui dispositivos para dar e vender. Relativamente aos 4 smartphones considerados normais, foram apresentados o Mi 11 Lite, o Mi 11i, o Mi 11 Pro e o Mi 11 Ultra, onde houve um grande reforço no melhoramento da parte fotográfica, com a inclusão finalmente da certificação IP68 nos modelos top. Ou seja, finalmente, ao fim de não sei quantas gerações, ao fim de não sei quantos lançamentos, que foi finalmente apresentado, foi neste caso incluído finalmente esta cena do IP68. Resolvendo de uma vez por todas um problema que é a grande sombra das marcas a nível mobile, que é os telefones que volta e meia aparecem para reparação,
por entradas de água dentro dos dispositivos, ou porque o telefone caiu na banheira, ou porque caiu na sanita, ou porque uma pessoa foi à praia e tinha aquilo no bolso e de repente foi dar um mergulho e esqueceu-se que aquilo estava no bolso. Ou seja, é um 31 quando a gente não tem esta certificação. Apesar que a gente sabe que hoje em dia as marcas, aquelas que não têm a certificação IP68, elas têm proteções nas entradas e saídas principais de forma a dar algum tipo de proteção, mas não é a proteção clara, porque o IP68 significa que ela está registada para esse fim e que, perante a lei, terá que responder com garantia a um problema eventualmente ligado a esta questão. E isso a gente sabe que há muitas marcas que não queiram pôr, mas sabem que é uma certificação que é paga a peso de ouro, e já para não falar que a nível de serviço pós-venda tem os seus quês, né? Tem os seus problemas. Porque imagino que as marcas recebam diariamente centenas, milhares de modelos para garantia por conta deste problema. Por isso, quem se mete nesta história do IP68 tem que ser empresas grandes com algum capital que esteja preparada para estas questões, porque a gente bem sabe que isto é um problema grande. Mas finalmente, ao fim de 11 gerações, né, estamos a falar do Mi 11, ao fim de 11 gerações, a Xiaomi finalmente avançou para esta questão. Estamos em relação ao Pro, veio reforçar a versão base que tinha sido apresentada em dezembro de 2020, trazendo agora uma bateria com uma tecnologia nova, que é um anódodo de silicone oxigênio e um novo design. No caso do Ultra, destacou-se ao trazer uma mini tela na parte traseira ao lado dos sensores, ou seja, naqueles sensores que estão na parte de trás, que é chamada as câmaras fotográficas traseiras, foi colocada agora lá uma mini tela para auxiliar para quem quiser tirar fotografias, neste caso com a câmara traseira, ou seja, ela continua a trazer a câmara frontal, como os telefones normais, como os dobráveis que estão no mercado, continua a trazer, mas a pessoa pode querer tirar uma fotografia com a câmara traseira, porque a gente bem sabe que as câmaras traseiras nos smartphones é aquelas que trazem as melhores câmaras, a não ser aqueles modelos que são apresentados pelas marcas que são especificamente para fotografias selfie. A gente bem sabe, porque acho que até foi a ASUS, salvo erro, ou houve uma outra marca que apresentou o modelo, não, a Xiaomi também trouxe um modelo, que era um modelo selfie, que era justamente para quem queria tirar fotografias selfie, ou seja, e aí a gente sabe que a câmara frontal é melhor que a traseira, mas 97, 98% dos telefones que estão no mercado, as melhores câmaras estão colocadas na parte traseira do telefone e não na parte frontal. E então, neste caso, foi colocada lá uma mini tela ao lado dos sensores traseiros para quem quiser realmente tirar uma selfie ou uma fotografia do seu corpo com os sensores traseiros. Ou seja, não é que seja uma novidade, que já houve telefones no passado de outras marcas, nomeadamente marcas chinesas, que trouxeram essa tecnologia de ter telas traseiras com a possibilidade de querer tirar fotografias com os sensores traseiros. Não é nenhuma novidade, mas foi uma coisa extremamente bacana, fixe, que a marca implementou para dar mais uma possibilidade ao seu usuário, ao seu utilizador, ao seu user, uma possibilidade de querer tirar partido dessas câmaras traseiras, desses sensores traseiros. E por isso até foi muito bacana eles realmente terem colocado esta telazinha pequenina, mesmo muito pequenina ali ao lado desses sensores. Esse sensor também, um desses sensores, o principal sensor traseiro, trouxe o novo sensor GN2 de 50 megapixels e que, por conta de ser um novo sensor que traz uma revolução fantástica, fez com que ficasse em primeiro lugar no DxOMark a nível das câmaras, ou seja, destornou todos os outros que lá estavam e ficando em primeiro lugar. Só que, para já, isso vale o que vale, porque o facto de estar no DxOMark em primeiro lugar não significa que os resultados sejam melhores que os outros, porque eles podem ter melhores sensores, podem ter potencialidade para ser os melhores no mercado,
mas bem sabemos que a nível de processamento de imagem é que faz toda a diferença. E nesse aspecto, empresas como a Apple, empresas como a Huawei, empresas como a Samsung, a gente bem sabe que a nível de gestão de processamento de imagem, eles fazem trabalhos fantásticos, e por isso nunca foi um grande forte por parte da Xiaomi, e eu que o diga, que tive um topo de gama da Xiaomi e sofria justamente desse mal. Ou seja, eu tinha um topo de gama que a nível fotográfico e a nível de vídeo não é que tirassem más fotografias ou que filmasse mal ou que fosse uma filmagem ruim, mas quando eu via a comparação das minhas fotografias ou dos meus vídeos comparativamente com amigos meus que tinham Samsungs, ou Huawei, ou Apple, eu olhava e dizia, realmente nota-se aqui a diferença. E tudo tem a ver com o processamento de imagem. Vamos aguardar pela agora as primeiras reviews, vamos ver agora quando efetivamente estiver no mercado a ser usado e quando vier as primeiras atualizações, que certamente essas atualizações virão vir com foco para melhorar ainda mais as câmaras. Vamos ver se de facto este primeiro lugar no Diaxon Mark faz algum sentido ou não. A nível da apresentação, o Lei Hun, o CEO da Xiaomi, comparou até mesmo esta câmara ao nível das câmaras de uma SLR, das câmaras de SLR. Olha o caminho que este homem está-se a colocar, porque essa é exatamente a entrar na guerra entre as câmaras de smartphone e umas DSLR, porque a gente bem sabe que fisicamente uma DSLR tem uma abertura maior, tem fisicamente hardware com mais capacidade, com maior espaço para captar mais luz para obter melhores resultados. E fisicamente, atualmente, os telefones ainda não conseguem chegar fisicamente a esse nível. Mas ainda assim, Lei Hun comparou mesmo este novo sensor, o GM2 de 50 megapixels, a uma DSLR, e foi um caso que ele usou, a Sony RX100 MVII, que é uma câmara compacta semi-profissional. Ou seja, ele colocou este ao mesmo nível, a nível de resultados. Vamos aguardar para ver o que é que isto vai dar. A versão Mi 11i trouxe grande parte das specs dos outros modelos, nomeadamente do Pro e do Ultra. Também é considerado um topo de gama, mas teve que haver aqui alguns cortes para tornar o telefone mais competitivo, ou seja, mais apelativo. Teve, por exemplo, uma bateria menor face aos irmãos, trouxe uma tela um pouco mais reduzida, com um menor brilho, trouxe uma câmera com um sensor de geração passada, apesar de trazer um sensor de 108 megapixels, mas ainda traz o sensor da geração passada, e trouxe, por exemplo, uma velocidade de carregamento mais lenta que os outros modelos. Não traz a mesma certificação IP68 com resistência, com certificação à água, e só traz apenas o IP53, ou seja, também houve aqui um corte para tornar ele mais competitivo. E a própria proteção da tela continua a ser a geração daqueles que conhecemos atualmente, trazendo o Gorilla Glass 5. Ou seja, apesar que agora já há muitos telefones que já estão a trazer a nova tela da Gorilla, que é a Victus, que é aquela última, aquela toda XPTO, mas este, para também haver esse corte, também trouxe a geração anterior, que é o Glass 5, que já é por si só uma boa proteção, mas não deixa de ser algo que é menos em relação ao que já existe atualmente nos topos de linha. Já o modelo Lite é um modelo intermediário, em que foram apresentadas duas versões, uma o 5G e a outra o 4G. Na versão 5G traz um Snapdragon 780G, muito virado para o games, porque a gente bem sabe que o G significa games, ou seja, um processador muito capaz e bem otimizado para o mundo gaming, e a versão 4G trouxe o 732G, ou seja, eles continuaram a apostar na gama da Qualcomm, no Snapdragon, mas houve aqui uma diferença, porque a gente bem sabe que cada um está preparado para determinada situação. Neste caso o 780 está preparado para o 5G, enquanto que não, a versão de 4G, o 732 não está preparado para o 5G, só dá no máximo 4G.
sendo que esta não é a única diferença entre os dois, ou seja, não é só o processador que é a única diferença entre os dois. A proteção, neste caso da tela, do 5G também é diferente em relação ao 4G, sendo que o 5G trouxe o Gorilla Glass 6 e o 4G trouxe o Gorilla Glass 5. A nível de resto, tudo é exatamente igual, tanto do 4G como do 5 traz coisa. Houve também realmente uma diferença, a nível de GPU. O GPU também o do 5G também é melhor, ou seja, está mais otimizado, e a nível até mesmo fotográfico, o facto de ter o 780 sendo melhor que o 732, a nível de processamento de imagem, não só fotográfico como vídeo, o 780 vai entregar melhores resultados que o 732G. Vai haver algumas diferenças no modo dia, mas onde se irá ver claramente grandes diferenças será no low light, até porque a nível de sensores, apesar de serem os mesmos, mas o processamento de imagem fará com que os resultados do 5G, do 780G, traga melhores resultados que o 4G. Por fim, a câmara frontal também traz alguma diferença, enquanto que a versão 4G traz um sensor de 16 megapixels, ao passo que o irmão, o 5G, traz o sensor de 20 megapixels. Ou seja, há aqui algumas diferenças entre um e outro, não são muitas, praticamente a nível exterior e tudo o resto é praticamente 85% é tudo igual, mas houve aqui algumas diferenças a nível de GPU, a nível de processador, a nível de processamento de imagem, a nível da câmara frontal, pronto, a proteção do ecrã, da tela também é diferente, ou seja, houve aqui algumas diferenças, mas não é assim nada que a gente possa dizer que haja aqui uma grande diferença entre uma coisa e outra. A cereja no topo do bolo foi a apresentação da linha Mix, o Mix Fold. Esta é uma marca, uma linha que a mim me diz muito, já vos vou explicar porquê. E este, sem dúvida, foi o primeiro dobrável da Xiaomi e que trouxe uma inovação no sistema das câmaras ao trazer uma objetiva que simula o funcionamento do olho humano com a ampliação de 3 a 30 vezes. Ou seja, esta lente traz uma pequena película líquida que irá ajudar neste novo funcionamento. Eu não sei que magia que eles fizeram aqui, mas segundo consta, aquilo é colocada uma espécie de uma películazinha ali líquido, uma espécie de um líquido, que irá fazer trabalhar o sensor de forma a obter outros resultados que um sensor normal não traria. Vamos ver o que é que isto vai dar. Este processador, ou neste caso o processador responsável por este novo processamento, por este novo sensor, fica ao encargo do novo Surge C1 da Xiaomi. Lembrando que esta referência é ligada mesmo à Xiaomi, porque já no passado, em 2017, a Xiaomi tinha lançado o Mi 5C, o Mi 5C, uma coisa assim, que era um modelo exclusivamente para a gama, ou neste caso exclusivamente lançado para o mercado chinês, e que foi testado o primeiro processador, só que aquilo na altura deu uma grande barracada porque o telefone sobreaquecia, o telefone travava-se todo, prontos. Ou seja, o processador ficou muito aquém do que aquilo que era prometido, tanto que até hoje, passados 4 anos, a Xiaomi nunca mais trouxe um processador, ou neste caso nunca mais trouxe uma segunda versão do seu processador, ou seja, aquilo deu tanta barracada que eles ficaram-se por ali. Neste caso, isto na altura, o processador deles era o S1. O que eles agora criaram foi o C1, o C, acredito que deve ser de câmara, que criaram justamente para esta nova tecnologia, e que o próprio CEO espera que irá trazer coisas muito positivas, este novo sensor, esta nova tecnologia, a nível de resultados. Mas apesar de trazer muitas coisas positivas, como foi o caso das câmaras, como foi o caso da tela, do sistema de som, do carregamento super rápido, houve coisas extremamente negativas que se deve referir, como foi o caso do brilho de ambas as telas, que é extremamente baixo,
como o caso da tela quando ele está aberto, ou seja, a câmara interior, que é aquela maior, que apresenta apenas 600 nits e com uma taxa de atualização de 60 Hz. Já a tela exterior, aquela mesma parte de fora quando ele está fechado, que tem uma bela tela ali, também traz um brilho até 900 nits, quando já temos na concorrência telefones a terem 1500 nits de brilho, ou seja, para quem está com o telefone virado para o sol, 1500 nits dá para ver perfeitamente a tela. Agora 600 nits, não sei, vai ser se calhar complicado se uma pessoa usar aquilo na rua a conseguir obter ali algum resultado porreiro que seja. Mas pronto, na parte pelo menos exterior, naquela tela exterior, traz já 900 nits, o que já é muito bom. Já vi telefones, por exemplo, com 1000, 1200, mas principalmente 1000. Lembro-me de um telefone LG que tinha um brilho de 1000 e realmente tinha um ecrã com uma boa luz, espetacular. Por isso 900 nits é porreiro, mas ainda fica aquém do que aquilo que existe já na concorrência. Os 600 nits para mim é que é o pior. Os 900 já é muito bom. E traz também uma taxa de atualização de 90 Hz nessa tela exterior. Perdendo claramente para, por exemplo, o Fold 2 da Samsung, que já vai na segunda geração e que é do ano passado de 2020. Ou seja, esperava-se que a Xiaomi no seu primeiro modelo dos dobráveis, e sendo ela conhecida pelas tecnologias constantes que está sempre a trazer, pela inovação constante que está sempre a trazer, esperava-se no seu primeiro dobrável que ela trouxesse resultados iguais ou melhores que o que existe na concorrência. Não estávamos à espera que trouxesse resultados tão abaixo conforme aquilo que foi apresentado. Mas pronto, foi decisão da Xiaomi, vamos aguardar para ver o que é que acontece. Acreditamos nós que se estiver andamento, que a segunda versão, quando vier o Mix Fold 2, que já venha claramente superior ao que aconteceu em relação a este primeiro. Lembramos nós no Fold, quando foi apresentado o primeiro Fold, que também foi uma desgraça autêntica, só agora neste Fold 2 é que efetivamente veio excelentes resultados. Por isso acreditamos nós que agora quando vier o Mix Fold 2 venha muito melhor do que este agora que acabou de ser apresentado. Já a nível de resolução de imagem também ficou muito aquém, com a tela exterior a trazer uma resolução de apenas HD+. Essa então para mim é que foi de gritos, quer dizer, estamos a falar de uma tela que veio com uma resolução de 840p, quer dizer... Isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, não faz mesmo sentido nenhum. A bateria, também fiquei bastante desiludido ao trazer 5000 mAh de bateria. E vocês perguntam, André, mas 5000 não é bastante? É bastante num telefone normal, que só tem uma tela. Quer dizer, se for para ser usado o Fold fechado, só com o ecrã de fora, 5000 chega perfeitamente. Agora, quando ele for aberto, em que estamos a falar de uma tela de 8 polegadas, o maior dobrável que existe atualmente no mercado, já superando muitos tablets de 7 polegadas que existiam no passado, ou seja, estamos a falar de um autêntico monstro a nível de ecrã, em que vai ser usado recursos em duplicado, ou seja, vamos ter ali provavelmente 2, 3, 4 aplicativos abertos ao mesmo tempo, com as telas divididas dentro daquela área de 8 polegadas. Podemos ter até às vezes 4 aplicativos abertos, como se fosse em multitasking, né? Abertos, e quer dizer, ter 4 aplicativos abertos ao mesmo tempo, usar-se ao mesmo tempo, porque é esse o propósito do dobrável, é ter um ecrã maior para poder usar vários recursos, né? Vários aplicativos ao mesmo tempo. Só tendo um suporte de 5000 mAh, tendo um processador Snapdragon 888, que a gente bem sabe que requer muita potência, eu acho que vai ficar um bocadinho aquém do que aquilo que devia de ser. Ou seja, este telefone pelo menos devia trazer pelo menos 6000 mAh. Se até agora este Asus ROG 5, que é um telefone virado para o gaming, justamente por conta dessa questão de ser virado para o gaming, trouxe uma bateria de 6000, até um dobrável que fechado parece 2 camadas, uma superposta à outra, que tem os recursos que tem a tecnologia que tem, e leva só 5000. Para mim, sinceramente, também foi uma desilusão. Devia ter pelo menos trazido aqui uma alavancagem no coisa. Em relação a isto ao Mi Mix, é isto que eu tenho para dizer. Houve aqui boas novidades, sem dúvida. Esta história do sensor,
este novo processador, o C1 da Xiaomi, que vai processar a imagem das câmaras, desta nova tecnologia no sensor traseiro. Houve aqui algumas coisas positivas, mas para mim o negativo que trouxe é muito considerável. Não estava à espera que houvesse uma coisa assim tão ruim nesse aspecto, sendo o primeiro dobrável, e não estamos a falar que os dobráveis surgiram agora, os dobráveis já existem há uns 3, 4 anos. E sendo a Xiaomi, que sempre foi uma marca muito conhecida pelas constantes tecnologias, pelas constantes implementações, muitas vezes estar à frente de outras marcas em relação à tecnologia, estávamos à espera, sendo que ainda por cima já existe a linha 2 da Samsung, já uma linha já mais madura, já não tendo aquela imagem de protótipo, ou seja, já sendo uma imagem mais definitiva, com outro andamento. Sinceramente, por parte da Xiaomi estava à espera demais, estava mesmo à espera demais. Mas vamos aguardar, até pode ser que o feedback até seja positivo. Sabemos que também ela virá vir com a MIUI bem implementada, para se poder usar aquilo como se fosse quase um mini computador. Vamos ver, quando agora surgir as primeiras reviews, o que é que isto vai dar. Mas antevejo claramente que um segundo modelo que a Xiaomi possa vir a apresentar vai corrigir muita coisa deste primeiro modelo. Os preços, pronto, estão muito parecidos com aquilo que foi apresentado pela concorrência, talvez um bocadinho ali mais convidativos, mas como aconteceu à semelhança do que aconteceu com a Samsung, neste aqui também estou à espera que haja uma segunda versão para vir finalmente corrigir coisas que aconteceu agora da primeira, e que de facto, quando for apresentada uma segunda versão, venham coisas muito bacanas para corrigir falhas graves que eu assisti na apresentação deste primeiro Fold. Mas pronto, chega agora a falar de smartphones e vamos falar então dos outros lançamentos. Tivemos novidades da Mi Band 6, ou tivemos neste caso a apresentação da Mi Band 6, que para mim me é muito especial e já vos vou explicar porquê. Trouxe uma melhoria significativa na tela, ao trazer um aumento agora para 1.6 ou 1.56 polegadas face à Mi Band 5, que é 1.2, com bordas mais arredondadas e com um preenchimento quase total da tela. Ou seja, enquanto que na 5 aquilo, apesar de ter um formato feijão arredondado, a tela era quadrada e havia muita informação perdida ali entre a parte do recorte e a parte do rebordo. Havia ali informação perdida, e eles agora fizeram o mesmo aproveitamento total da tela, e para mim isto foi uma excelente novidade. Ou seja, agora nota-se que há uma coisa ali mais futurista, mais atual, não é uma coisa tanto do passado. E trouxe então essas bordas arredondadas e um preenchimento então quase total da tela. A nível de bateria, foi prometida pela gigante chinesa, pela Xiaomi, a mesma autonomia do anterior, com 14 dias aproximadamente. Isto depende depois do uso da pessoa, se vai durar mais ou se vai durar menos. Traz finalmente o novo sensor SPO2 para medir a saturação de oxigenação do sangue. Esta para mim foi uma excelente feature que a Xiaomi implementou na Mi Band 6. Até por conta de tudo isto que estamos a passar com a pandemia, é importante termos um dispositivo ali à mão que esteja no nosso pulso, para estar mais de acordo. Aliás, eu tenho-vos trazido muitas notícias referentes ao Apple Watch, justamente por tudo aquilo que ele entrega a nível da saúde. Não podíamos esperar numa pulseira tão simples e tão barata que pudesse trazer os mesmos recursos, mas ainda assim, pelo visto, a Xiaomi fez um milagre ao trazer um novo sensor, uma nova tecnologia, que tem já salvo muitas vidas, justamente por ter este sensor, e que é um grande aliado para os problemas que estamos a viver no dia a dia. A Mi Band 6 irá agora trazer 30 modos que serão usados para desporto, ao contrário dos 11 que estavam na Mi Band 5, agora com a possibilidade de detectar automaticamente 6 desportos destes 30. Ou seja, isto vai permitir agora que a pulseira automaticamente, quando a pessoa está a praticar algum daqueles 6 desportos, sem haver a necessidade de ativar manualmente na pulseira, aquilo automaticamente vai a disparar o exercício. Ou seja, a pessoa não tem que
parar a meio do exercício para ativar aquilo, nem tem que estar ali aqueles segundos à espera, a ir lá à pulseira, a ativar, que vai fazer aquele exercício e tal. Ou seja, há 6 spots que já vão estar automatizados para quando a pessoa começar a executar aquele exercício, ele automaticamente vai identificar que a pessoa está a fazer aquele exercício e vai automaticamente arrancar com esse exercício, contabilizando então toda a informação, seja a nível de batimentos cardíacos, seja de passos, seja aquilo que for relacionado com aquele desporto ou com aquele exercício em si. Também já não teremos o botão frontal, como as outras gerações traziam, nomeadamente o 5, com aquele botão frontal. Agora vai ser somente tela, ou seja, agora todas as operações que vai ser feito na pulseira vai ser feito tudo a partir unicamente, exclusivamente pela tela, ou seja, para andar para a frente, andar para trás, toda a operação é feita na tela. Mas também houve alguns pontos negativos que gerou algum desagrado dos fãs, dos fiéis seguidores e utilizadores destas pulseiras, como por exemplo vai trazer uma versão NFC que apenas poderá ser usada na China, ainda que haja a promessa por parte da Xiaomi que irá ser feita algo ou uma versão de NFC que possa ser usado no mercado ocidental, mas bem sabemos que isto não depende só da Xiaomi, também depende dos cartões como o Visa e Mastercard, ou mesmo como as instituições bancárias, de permitir que esta pulseira possa estar na base de dados e seja usada para as questões de transação da NFC. Este foi um dos pontos negativos. Outro ponto, não trouxe o tão esperado suporte ao GPS, ou seja, não tem GPS integrado ao ponto de a gente deixar o telefone em casa e usar o GPS através da pulseira, e não trouxe o suporte à Alexa nem ao Google Assistente, ou seja, não temos aqui uma tecnologia que permita através da pulseira chamar um assistente de voz para dar comandos e dar funções, ou seja, vai ter que ser feito através do telefone à mesma. A Mi Band é uma pulseira que a mim me diz muito, conforme eu vos tinha dito no início, porque eu tive a geração 2 e a geração 3, e é por acaso uma pulseira que me traz bastante saudade e bastante nostalgia, porque de facto era uma pulseira que durava bastantes dias, era super prática, muito minimalista, e a tecnologia que trazia no 2 e trazia no 3 está muito longe do que aquilo que já oferece atualmente, tanto no 5 como agora no 6. Realmente foi uma pulseira que deu vários saltos quantitativos e qualitativos que são pontos de destaque, e até estou mesmo a equacionar, se calhar quando sair a versão global da Mi Band 6, de se calhar trazer, porque como eu usava uma pulseira normal no braço e que ela entretanto se partiu, senti-me aqui um bocado descalço de pulseira, e se calhar até estou a equacionar comprar uma pulseira destas para preencher a vaga daquela pulseira que se partiu, nem que seja pela questão do SPO2, já que a versão que eu tenho do Apple Watch não traz esse recurso. Aliás, ainda esse recurso não está implementado, mas assim, ao menos com esta pulseira da Mi Band, vou poder usar este recurso. Estou mesmo a equacionar, e é realmente uma pulseira que me diz muito, e tenho pena que algumas tecnologias não tenham sido implementadas, apesar que eu reconheço que isto não é uma pulseira que é para ser cara. Isto é uma pulseira que é para ser barata, para entregar o mínimo possível, e para isso é que a Xiaomi tem outras linhas, como a Amazfit, para entregar outro tipo de tecnologias. Por isso também não se pode esperar muito que as Mi Bands tragam tudo e mais alguma coisa, porque se trouxer tudo e mais alguma coisa ao preço que eles vendem, depois como é que a marca fica com os outros produtos? Deixa de os vender? Não faz sentido nenhum. Por isso isto é um misto de sensações. Isto pelo menos é o que eu tenho a dizer em relação à Mi Band. Também foi apresentado um novo produto para o nosso lar, como o Projetor 2 Pro, que traz a promessa de transformar qualquer parede em uma sala de cinema. Ele irá fazer desde 60 polegadas até 120 polegadas e uma resolução Full HD. Foi incluindo um novo sensor ToF para ajudar sem esforço na focagem, fazendo com que o tempo de foco seja de apenas 2 segundos.
Tivemos também o anúncio da apresentação do novo logotipo da marca, e essa para mim foi uma grande novidade, que sinceramente acho que ninguém estava à espera, e não me lembro de ter havido nenhuma fuga de informação nesse sentido. E este novo logotipo, o símbolo veio assim mais arredondado, bem ao género dos ícones que estão presentes na interface da Xiaomi da MIUI, mantendo a mesma a cor laranja que lhe já é reconhecida. Eu por acaso já tive o prazer de ver o logotipo, ficou mesmo fenomenal, trouxe mesmo nostalgia, porque está mesmo idêntico, pelo formato dele, está mesmo idêntico aos ícones que já são usados na MIUI. Aliás, e até acho estranho eles só terem feito isso agora. Isto já era uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo, e parece estranho só terem feito isto agora. Neste caso a equipa de design só ter trabalhado nisso só agora em 2021. Essa situação já devia ter sido uma coisa feita para aí há uns 5 anos atrás, mas pronto, nunca é tarde. Finalmente que eles já padronizaram também essa situação. Mas para mim o grande destaque desta apresentação, e até porque eu vos trago muitas notícias neste sentido, ao mesmo tempo, em toda esta apresentação, Lei Hun, o CEO da Xiaomi, anunciou que irá avançar para a mobilidade elétrica no que aos carros diz respeito. Ou seja, vai haver houve uma forte promessa de investir forte e feio, com cerca de 10 mil milhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos. Ou seja, bastou haver rumores por parte da Apple, praticamente quase que a confirmação de que a Apple irá avançar para a parte dos carros elétricos, e a gente bem sabe que o CEO da Xiaomi já disse publicamente que é muito fã da Apple e que se inspira em muita coisa da Apple. Bastou haver esse anúncio e já criou aquele rebuliço nas marcas, nomeadamente na Xiaomi. E apesar que, segundo me consta, a Lei Hun ao início não era muito apelativa aos carros elétricos, mas os acionistas e todas as pessoas que envolvem a marca e que envolvem à volta do CEO fizeram-no convencer do contrário, ou seja, fizeram-no convencer que a aposta tem que ser por aí. Tanto que até foi mostrado na apresentação um protótipo de uma caravana, em que mostra dentro da caravana tudo de forma elétrica, com todo o ecossistema da Xiaomi dentro dessa caravana, e acredito que todas as ideias que foram apresentadas ao Lei Hun permitiram ele de rapidamente virar fã e juntamente com os acionistas criar este investimento que irá agora ocorrer realmente nos próximos 10 anos, de cerca de 10 mil milhões de dólares nesta área. E estou mesmo muito expectante, porque acredito mesmo, sendo eles conhecidos pelas tecnologias que implementam, pelo custo-benefício principalmente, certamente não será esperado de menos carros elétricos com tecnologia de topo a um preço estupidamente ridículo, extremamente baixo. Estou muito expectante, vou aguardar ansiosamente para quando irá sair o primeiro modelo. Acredito que só o irão fazer após a Apple lançar o deles, ou seja, vão primeiro a Apple deixar a Apple se esbardalhar no seu primeiro modelo, para então eles depois lançarem o deles e poderem dizer assim: olha, o nosso aqui é melhor e é mais barato, o nosso tem estas tecnologias, o nosso tem estas. Seja como for, a gente quer essas tecnologias a virem cá para fora o mais rapidamente possível, porque com estes avanços, com estas tecnologias, só nós como consumidores é que iremos ganhar com isso. Por fim, a gigante chinesa apresentou 2 novos portáteis, um laptop 14 Pro e o 15 Pro. O 14 traz uma tela IPS com uma taxa de atualização de 120 Hz e uma resolução de 2.5K. Bastante fino, bastante leve, pesando apenas 1,5 kg. Traz 2 versões de processador, um i5 da Intel com 16 GB de RAM e 512 GB de ROM, e traz uma outra versão, um i7, também da Intel, com 16 GB de RAM e 512 GB de ROM. Por fim, ele carrega a 100 watts de potência e traz apenas uma porta Thunderbolt e também o suporte ao Wi-Fi 6. Já o 15 Pro traz uma tela OLED, ao contrário do outro, traz a mesma taxa de atualização de 120 Hz, mas a resolução já é de 3.5K. Traz o suporte a cores a 10 bits,
em proporção de 16:10, ao contrário daqueles 16:9 que a gente vamos habituados. Traz mais portas, neste caso traz mais 4 portas USB-C, e traz, e aqui também achei uma boa novidade, uma novidade que não é que seja novidade no mundo tecnológico, mas é uma novidade a nível dos portáteis da Xiaomi. Traz no botão Power o sensor biométrico, ou seja, para um sensor biométrico para ligar entrar no seu perfil do usuário, para se quiser fazer uma compra através do portátil poder confirmar ali com o sensor, ou seja, tudo aquilo que a gente já faz no iPhone ou no Samsung, no Huawei, ou seja, em qualquer smartphone que a gente usa um sensor biométrico, ali vai ser possível também no portátil fazer exatamente a mesma operação. Para finalizar, este 15 Pro também traz 2 versões de processador, há mesmo um i5 e um i7. Traz também exatamente os mesmos 16 GB de RAM e os mesmos 512 GB de ROM, sendo que a meio do ano, talvez um pouco antes, talvez ali em maio, está previsto que eles lancem uma terceira versão que irá vir com um processador AMD da Ryzen, o 5000H, e espero bem que de facto eles a nível dos portáteis finalmente estabilizem, porque apesar dos portáteis que eles já tinham lançado no passado serem bastante bons e tendem um funcionamento bastante razoável, ao mesmo tempo houve muitos portáteis que também trouxeram muitos problemas. Houve muitas queixas por parte dos utilizadores no passado desses portáteis, da noite para o dia, quando iam ligar os portáteis estavam completamente mortos, ou seja, tinham desligado à noite, no dia a seguir quando iam ligar o telefone estava morto, sem qualquer razão aparente, sem nada que justificasse para tal. E já para não falar que na altura aqueles portáteis tinham sido lançados para o mercado chinês, sendo que trazia o Windows com o idioma chinês, ou seja, a pessoa tinha que instalar ali o Windows usando quase o Google Trator, ao mesmo tempo que depois quando entrasse no Windows conseguisse depois trocar o idioma, ou então em última instância tinham que formatar o disco para apagar aquele Windows para então usar um Windows multi-idioma que trouxesse o português ou o inglês, ou seja o que fosse. Eu sei que houve ali alguns relatos no passado, seja essa questão do Windows, seja o sobreaquecimento dos portáteis, seja eles morrerem do nada, às vezes alguns crashes. Houve ali algumas coisas no passado que os portáteis deram algum problema, apesar que eram portáteis bastante bons. Agora espero com esta nova geração que venha corrigir muita coisa do passado e que finalmente, não só para além do mercado asiático, mas principalmente no mercado ocidental, possa vir esses portáteis e que venham agora mais estáveis, com melhor qualidade, para fazer face àquilo que já existe na concorrência. Por isso estou a aguardar para ver de facto agora nas primeiras reviews o que é que estes portáteis irão trazer e pronto, vamos ver realmente quais são os resultados finais. Prontos, meus amigos, e para já a nível da apresentação da Xiaomi, como vocês puderam ver, foi um segmento bastante longo, porque houve muita coisa para ser falada, houve muita tecnologia que a Xiaomi apresentou, e foi um prazer vos trazer todas estas novidades que ocorreu num evento em 2 dias, o que para mim é quase inédito, porque normalmente as marcas quando trazem os seus eventos trazem num só dia durante 1 hora, no máximo 2. Não, este aqui foi um evento que durou 2 dias, em que cada dia durou cerca de 2 horas e tal, e de facto a empresa, entre aspas, vomitou ali tecnologia para dar e vender, e que trouxe muita coisa bacana, ao mesmo tempo que trouxe muita coisa que deixou muito a desejar, mas faz parte do crescimento de uma empresa e vamos aguardar ansiosamente pelos próximos desenvolvimentos, pelos próximos capítulos de toda esta novela relacionada com a Xiaomi. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram deste episódio, passem na iTunes Store e avaliem este podcast, ou se a vossa plataforma de podcast
permitir fazer alguma avaliação, então peço que possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto isento e livre de tendências, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até à próxima semana.